Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos. Também estamos aí pelas redes sociais, você que nos acompanha a partir de agora no Facebook, no Instagram e também pelo YouTube. Sejam bem-vindos, acompanhem a nossa palestra, daqui a pouquinho teremos início. É uma satisfação receber todos vocês aqui, funcionários, autoridades, secretários municipais, diretores, comissionados, funcionários em geral, nossa imprensa presente. Hoje nos reunimos em torno de uma causa que exige muita atenção, responsabilidade e compromisso com o coletivo, a proteção das nossas crianças e adolescentes. Como parte das ações da campanha do Maio Laranja, que tem como objetivo conscientizar e combater ao abuso da exploração sexual infanto-juvenil, teremos nessa manhã uma palestra fundamental para reflexão e fortalecimento das nossas ações. E você que está em casa, então, se puder compartilhar o link, né, nessa live aí, compartilha do Facebook, do Instagram e também no YouTube. Temos a honra de receber hoje nosso palestrante, formado pela USP, promotor de justiça há 28 anos, atualmente atuando em Araucária como promotor substituto desde dezembro de 2024, e junto à segunda promotoria da juventude, aproximadamente há um ano. Vou receber com muito carinho e desejar muito sucesso nessa manhã com vocês. Doutor Almir, com a palavra. Senhoras e senhores, um bom dia nesta não tão fria manhã do mês de maio de 2026. Nós agora, como paranaenses de coração, no meu caso, e naturais, no caso da grande maioria dos senhores, já não podemos dizer que não estamos acostumados ao período de tempo. Mas que essa manhã fria se aqueça aqui neste evento, na abordagem de um tema que é muito importante e muito caro a cada um de nós, a toda a sociedade. Nós, representantes, membros do Ministério Público, neste Maio Laranja, temos uma série de atividades e articulações para marcar não só o mês, mas criar condições de que, ao longo dos 365 anos do dia, de todos os anos, que nós estejamos preparados, atentos, alertas para essa questão tão importante, que é o combate à violência sexual e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema que nos traz absolutamente, reflexão e a necessidade de ação. Eu, fazendo um preparo aqui para o trabalho de hoje com vocês, e só para elencar, ao longo da semana que vem teremos também eventos, palestras até voltadas para o público infanto-juvenil, nas escolas municipais. A minha pessoa vai estar numa escola, o nosso promotor de justiça, que é o titular da promotoria e que atualmente desempenha atividades junto ao Ministério Público na capital do estado, doutor Davi, também estará em outra escola, no sentido de nós ampliarmos até o público-alvo e termos o maior número de crianças que possam escutar essa palavra do Ministério Público, que também será estendida aos professores dessas escolas. Nós, com grande satisfação, também participamos aqui com vocês. E é um trabalho, ao longo desses 28 anos de Ministério Público, é um trabalho que nós viemos realizando desde o ano de 2000, quando da criação do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É um tema de tamanha importância. E a primeira pergunta, mas por que em maio? Por que 18 de maio? O Dia Nacional, criado pela lei de maio de 2020, ele elegeu como marco no combate a essa luta um caso que aconteceu nos idos de 1973, em Vitória, no Espírito Santo,
uma criança de 8 anos de idade, de nome Araceli, desapareceu. 6 dias depois ela foi encontrada, mutilada, queimada, vítima de violência sexual, e as investigações realizadas não chegaram a sucesso, na medida em que aqueles que foram apontados como autores foram absolvidos. E essa luta, esse marco, né, trágico na vida da sociedade, e em especial daquela comunidade, daquela família, ela se transportou para o marco dessa campanha. E quando nós estabelecemos, então, né, essa luta, nós precisamos entender o que é violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma violação de direitos graves, fere, atinge de forma vertical, incisiva, a dignidade humana e a integridade física e psicológica daquela criança, daquele adolescente. É um fato que ele permeia por todo mundo. Não tem classe social, não tem, né, nenhum local onde você esteja a salvo dessa situação. E no nosso país, efetivamente, né, essa realidade ela é muito, mas muito frequente. Nós temos dados, né, que apontam que anualmente há uma notificação de aproximadamente 70 mil casos de violência e exploração sexual. Mas esse número, embora muito alarmante, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul divulgou ao longo do mês uma estatística de que 158 casos diários de notificação. É muita coisa. Mas esse número, apesar de impactante, ele é infinitamente menor aos fatos que efetivamente acontecem. Por conta do quê? Da subnotificação. Por conta da própria essência do círculo que existe em relação à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Daí a importância da conscientização, daí a importância de nós termos, efetivamente, olhos atentos a essa situação. Atentos aos sinais que uma criança venha a ter. Seja no ambiente da nossa família, do nosso círculo de amizades, né, para aqueles profissionais que estão na área da educação, na área de saúde, na área da assistência social, o olhar atento e acurado para aqueles sinais que uma criança pode vir a apresentar e a demonstrar. Porque muitos os casos, as crianças e adolescentes, até pela sua própria imaturidade, eles nem sabem que estão sendo vítimas. Eles não têm esse conhecimento ainda. Aquele adulto abusador se vale disso. Se vale na construção de um ambiente de envolvimento, de sedução e construção de um silêncio, seja por ameaça, seja por oferta de recompensa, e a criança não fala. Então é importante, senhores, né, que nós, enquanto componentes da sociedade, nós estejamos atentos a esses dados. Aquela mudança repentina de comportamento. A criança que passa a ficar mais retraída, agressiva, muito ansiosa. Aquela criança que passa a demonstrar medo excessivo de determinados lugares ou de pessoas. Aquelas crianças e adolescentes que, em determinado momento, começam a se isolar socialmente. Não querem mais fazer aquelas atividades que até então elas gostavam de participar, que elas tinham prazer em fazer. Aquilo que antes gostava, né, no dia a dia da criança passa a ser um bloqueio,
uma recusa em fazer. A situação de regressão de uma criança. Ela passa a praticar atos que ela não fazia, né? Uma regressão em relação à sua situação atual. Um dos exemplos disso é o fato da criança voltar até a se urinar, né? Na cama, enquanto dorme. Tristeza constante, baixa estima, sinais de depressão, questões físicas, às vezes tênues, como questão de dores, irritações, machucados na região genital, infecções urinárias frequentes, dificuldades de sentar ou de andar. Isso também são aspectos físicos que devem estar no radar do nosso olhar atento, enquanto protetores das crianças. Queda repentina no rendimento escolar, falta de concentração, agressividade com colegas ou com pessoas adultas. O fato da criança, às vezes, aparecer com dinheiro, com algum presente, com algum objeto, sem uma explicação de onde tenha recebido aquilo. Importante também, né, o olhar atento ao uso precoce e fora do padrão de redes sociais. O fenômeno hoje, né, da rede mundial de computadores, da internet, ele alavancou a questão do abuso sexual, né, para patamares, né, muito mais abrangentes. E aquelas questões de crianças e adolescentes que passam a ter aqueles relacionamentos com adultos e com pessoas mais velhas de uma forma inadequada. Todos esses sinais que eu trago aos senhores a reflexão no início desse nosso bate-papo, ele é possível de nós identificarmos. E como eu disse aos senhores, né, numa caminhada, até numa maratona, existe a necessidade de nós termos o quê? O primeiro passo, não é verdade? E essa questão do olhar atento, da conscientização para a questão e de como agir a partir de identificar, é o objetivo da campanha do Maio Amarelo. Que a comunidade, que a sociedade, que as famílias tenham em alerta isso, porque esses sinais indicam a necessidade da procura de uma ajuda especializada para aquela criança. Essa nossa atenção com o público infanto-juvenil pode salvar uma vida. Então é importante, né, que nós tenhamos o conhecimento de que no sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes existem canais que são possíveis de que nós provoquemos a atuação da rede de proteção para as questões de suspeita de violência sexual contra criança e adolescente. Essa situação que eu disse, e eu vou reprisar, suspeita. Muitas das vezes, nós identificamos casos em que a criança faz uma revelação espontânea e ela, no trabalho que é desempenhado a partir dessa revelação espontânea, ela acaba revelando que já tinha contado para alguém. Mas aquele alguém não tomou partido dela, desconfiou, seja por uma negação, ou seja até por uma omissão em procurar a rede de proteção. Isso é grave. O silêncio de uma pessoa que visualiza esses sinais, ou que ouve com as próprias palavras de uma criança aquela situação que gera uma suspeita de abuso sexual, ela está por linhas tortas, mas, inegavelmente, ela está participando do ciclo do silêncio que é imposto pelo agressor. A culpa pelo abuso sexual, ela é do agressor.
nunca da criança, nunca do adolescente. Crianças e adolescentes são seres humanos em formação, não dispõem da necessária maturidade para entender e muito mais, de consentir com a prática de atos sexuais. Muitas das vezes, a exploração ela está ligada a situações de vulnerabilidade social. Então, a criança, num ambiente de vulnerabilidade, acaba sendo mais suscetível aos olhos do predador sexual de receber um favor, de receber um valor ainda que ínfimo, um presente, uma camiseta, um doce, como já, infelizmente, ao longo dessa trajetória a gente vê muitas e muitas vezes. Então, o primeiro passo na maratona daquele que suspeita, e aqui volto a frisar, é suspeita. Quando você, como cidadão, age provocando a rede de proteção, seja pelo Disque 100, seja para um contato com um conselho tutelar, tenha bem em mente que você não está, de forma nenhuma, e você não tem esse poder, você não está condenando ninguém. Você não está se arvorando na situação do juiz. Nossa, porque se eu fizer isso, aquele cidadão vai... Não. A necessidade primeira é preservar a criança. A prioridade absoluta é em relação à criança. A cessação da situação, a possibilidade dessa criança ser ouvida perante profissionais que tenham capacitação para fazer isso. O seu passo é absolutamente importante, mas não tenha em mente que você, assim o fazendo, estará pré-julgando. Não, a mera suspeita, um indício, uma palavra da criança, um ato que você presencie, denuncie. Disque 100 é o Disque Direitos Humanos. É um sistema que permite a você, entendo uma situação de receio em se identificar, fazer uma denúncia de forma anônima, mas com riqueza de detalhes, até que você possa acolher, que você possa entender. Olha, o endereço, o apelido da pessoa, se eu não sei o nome, a criança, o nome da mãe, onde mora, o que está acontecendo que você verificou. O Disque 100 circulariza isso para a rede de proteção do município. Chega ao Ministério Público, chega à delegacia responsável, chega ao Conselho Tutelar. Você, integrante, hoje falo aqui para um público que não é das secretarias, que aqui trabalham no prédio da prefeitura, não são os profissionais que estão prioritariamente na rede de proteção. Mas me dirigindo à comunidade em geral, é através desse primeiro passo que há uma permissão de que o olhar da rede de proteção, preparada para atuar, se inicie. Se nós não fizermos o primeiro passo, nós estaremos, muitas das vezes, permitindo que aquela criança continue sendo vítima da exploração sexual. E isso é abjeto. Isso nos coloca numa situação de desprestígio ao que a própria Constituição diz em relação a crianças e adolescentes. Quando o promotor vem fazer um bate-papo, todo mundo já pensa, poxa, mas ele vai falar de lei, Mas não é um bicho de 7 cabeças nós procurarmos tratar com você o que é o artigo 227 da Constituição. A sociedade escolheu a proteção integral e a prioridade absoluta no trato dos direitos das crianças e adolescentes. Artigo 227 da Constituição, senhores,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade, convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse artigo é o norte da atuação, não só do Ministério Público, dos poderes constituídos, do Estado. Ele é o norte da atuação do dever da sociedade, de cada um de nós. É dever das famílias. Nós temos que colocar as nossas crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência e exploração. E o Maio Laranja, né, é a nossa conscientização, a atividade que nós temos de sempre estarmos aqui para reforçarmos esses princípios. E como que esses princípios, trazendo-me aqui para o Paço Municipal, pode ser e deve ser tratado nas secretarias que aqui estão. Para além da nossa obrigação em relação à necessidade de olhar atento e canais de comunicação para passarmos essas informações, ou seja, sempre denunciarmos Conselho Tutelar, Ministério Público, Disque 100. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em relação, né, ao poder público, a obrigação de estabelecer alguns pontos que são importantes em relação à efetivação dos direitos dessas crianças e adolescentes. O que eu estou dizendo? A primazia absoluta em preferência na formulação e execução de políticas sociais e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas com proteção à infância e juventude. Então, nesse ambiente das secretarias de finanças, de governo, né, nas secretarias que estão aqui no Paço Municipal, é importante trazer a reflexão aos senhores secretários, aos senhores servidores, a necessidade premente de nós sempre estarmos canalizando recursos com prioridade à criança e ao adolescente. Parafraseando aqui o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, procurador de Justiça, hoje na Coordenadoria dos Direitos Humanos do Ministério Público, procurador de Justiça, né, ex-procurador de Justiça por algumas oportunidades, um homem que é considerado, dentro do Ministério Público, um marco no Ministério Público do Estado do Paraná, né, com participação, inclusive à época, na própria formulação, nos debates que geraram a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Dr. Olímpio sempre colocava e coloca: lugar da criança é na escola e no orçamento. Então, quando nós estamos, né, trabalhando no nosso dia a dia, nas pastas afins aqui, nas secretarias de gestão, finanças, planejamento, né, aqui nós temos que ter isso em mente. A prioridade absoluta no trato das crianças e adolescentes. Colocá-los, né, como diria o Dr. Olímpio, no orçamento. E isso, né, esse Maio Laranja dentro da prefeitura nos traz, né, a confiança de que isso seja, né, uma constante na gestão. Nós temos que sempre estar capacitando a rede de proteção para
acolher aquela criança. A capacitação ela é contínua e ela demanda a necessidade de observância de orçamento. A situação toda relacionada, né, à defesa da criança e do adolescente, em todas as áreas, a educação, a assistência social, a saúde, né, o lazer, né, os espaços comunitários de convivência, os fortalecimentos de vínculo lá do CRAS. É importante o olhar para isso, que são nesses lugares em que a criança está, e nesses lugares que ela inicia o seu relacionamento social, escola, assistência social e saúde, são nesses locais em que é possível identificar as situações de abuso. Porque na grande maioria dos casos, as violências ocorrem no ambiente intrafamiliar. Ou mesmo, não sendo na família, de pessoas que têm dentro da sua rotina um contato próximo com aquela criança. Então, nesses ambientes, é que ela vai demonstrar esses sinais. Que um olhar atento, além do da família, vai ser canalizado para aquela criança. Então, é importante a questão sempre de estarmos, né, atentos à questão da presença da criança, né, no orçamento para o correto desempenho da rede de proteção. Toda forma de violência sexual, senhores, é um tema complexo e ela tem variadas situações. Não é? Nós temos, dentro da violência sexual, várias formas. Não é? De gênero, a gente pode colocar que qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou a presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto, vídeo por meio eletrônico, ou ainda que não, né, compreende o abuso e exploração. Tráfico de pessoas, também com fim de exploração sexual. Toda essa violação de direitos, ela está na pauta do nosso tema. Então, temos, né, o abuso sexual propriamente dito, que é aquele em que há, né, o contato presencial. Nós temos a questão do abuso online, né, hoje com, né, a proliferação e o alcance da rede, né, mundial de computadores, da internet, de redes sociais. Isso se potencializou também, né, para aquilo que nós comumente falamos no mundo virtual, né, mas que tem consequências devastadoras no mundo real daquela criança. Né? Aquilo não é um jogo, não é algo que você, né, restarta e começa de novo. Perdi a vida, começa uma fase. Não, a criança ela vai ser, né, muitas das vezes, né, levar essas consequências por um longo período, né, quando muito até na sua vida adulta. Tá? A exploração sexual, né, que ela tem a questão da moeda de troca. Né? E aqui tem aquela diferenciação entre a exploração sexual propriamente dita, que é aquela que não há um intermediário, é entre o abusador e a criança ou adolescente. Então, aquela oferta de um valor em dinheiro, de um objeto, de algo de consideração daquela criança, né? Até situações que a gente já viu, né, na nossa trajetória aqui, de permissão do uso do celular. Tá? Então, eu permito que você jogue um videogame, ou eu permito que você use o meu aparelho celular, em troca, a gente combina aqui, mas olha, não pode contar para ninguém, senão eu não vou deixar você usar mais o aparelho celular. Tá? Nessas situações nós já nos debruçamos. A exploração sexual comercial. Tá? E aqui nós repudiamos o termo prostituição infantil, até por entendermos que, né, na prostituição há aquela iniciativa, né, e o consentimento. Criança e adolescente não tem
maturidade para essa situação de consentimento. A exploração sexual comercial é aquela em que age um terceiro, ou seja, né, são dois adultos ali na relação para, né, trazerem a criança a essa prática. Isso também são formas, todas elas, né, necessário ao nosso combate. A questão da pornografia infantil também, né, que hoje é, né, um assunto e um tema muito latente, muito presente. E aqui há uma necessidade de nós, né, termos uma reflexão enquanto pais, enquanto parentes de crianças, no que diz respeito, né, ao acesso às redes sociais. Há uma necessidade de nós estabelecermos controles em relação a isso. É uma necessidade de nós termos um olhar atento, porque a criança, nesse ambiente, e cada vez mais ela vem sendo permeada, né, por possibilidades de estar sendo, de alguma forma, contatada ou mesmo aliciada por agressores sexuais virtuais. E isso é um tema muito importante, muito caro. É aquilo que hoje nos inquieta enquanto pais de adolescentes e de crianças. Os abusadores sexuais que se utilizam do meio virtual, eles estabelecem sempre o que? Burlas aos sistemas que são timidamente, vou colocar aqui, impostos pelas próprias plataformas. Há uma timidez das plataformas em controlar isso, mas existem possibilidades e, né, dos acompanhamentos que nós, enquanto pais de crianças, temos na orientação em relação ao uso, no acompanhamento em relação ao uso, no estabelecimento, né, de programas também que nos permitam acompanhar as situações, porque a ausência, senhores, de controle joga nossos filhos numa arena preocupante, onde essas pessoas estão, sim, presentes. Então, neste aspecto, eu gostaria de, né, trazer esse alerta para toda a comunidade, para os senhores aqui, de que nós acompanhemos os nossos filhos, as crianças do nosso meio familiar, naquilo que elas estão também vendo no mundo virtual. Recentemente, né, mostrou-se na imprensa, foi amplamente divulgado, vídeos de uma aparente inocente, família Frutas, acredito que vocês tenham visto, né, tratando de temas que não são temas para crianças. E o pai e a mãe, né, o parente próximo, às vezes desavisadamente, olha ali uma criança vendo um vídeo que tem ali, são frutas conversando entre si, mas tenha o olhar e o ouvido atento. O que se fala ali? Isso levou, inclusive, a uma modificação em relação à classificação, né, da idade que é permitido o acesso a vídeos. Isso especificamente, né, numa plataforma de vídeos conhecida. Então, senhores, é importante que esse olhar não se perca de nós. Nós seremos os olhos e muitas vezes a voz dessas crianças. Elas muitas das vezes não sabem que estão sofrendo. E isso, é bom que se diga, a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela sempre é um movimento de escalada. A situação começa num determinado patamar. E o agressor sexual, vendo que ali encontrou uma vítima que aderiu ao seu pacto de silêncio, ele vai escalando os atos que ele pratica. E isso é muito importante. O tempo é contra a vítima. O silêncio e o tempo é avassalador para a vítima. E o tempo e o silêncio é o que o agressor quer.
há uma necessidade urgente de que para que nós cumpramos o nosso papel de cidadão, para que nós cumpramos o nosso dever. Está lá na Constituição, mas é um dever moral também, de nós colocarmos a salvo todo adolescente, toda criança, para que nós não tenhamos situações, né, das quais, infelizmente, nós nos deparamos na nossa área de atuação diariamente. É um desafio grande, é uma maratona, mas há necessidade de nós termos sempre o primeiro passo. E o primeiro passo é, em caso de suspeita, denuncie, procure os órgãos, use o Disque 100, procure o conselho tutelar. E é importante frisar que nessa situação, esses órgãos vão estar preparados para dar a continuidade. Então, quando houve algum relato de uma criança, não fique duvidando, não fique pedindo para ela contar em mínimos detalhes, não espalhe aquela situação para outras pessoas, a ponto dessa criança, né, embotar, perder a confiança e calar. Procure imediatamente, sem julgamentos, principalmente em relação àquela criança e adolescente, procure a rede de proteção. Porque existem, senhores, formas previstas na legislação de como essa criança vai ser acolhida e como essa criança vai ser ouvida. E aqui, o objetivo maior dessa legislação, e eu vou falar de uma forma bem superficial para os senhores, porque até, né, é um trabalho que se faz a partir da denúncia, que é o nosso tema central. Denuncie, procure a rede. A forma são basicamente 2 institutos, cujo objetivo é o quê? Evitar a revitimização. Imagine vocês uma criança que foi vítima de exploração e abuso sexual, que ela vai ter que contar isso para você, aí para o teu parente, aí para o teu vizinho, aí para mais alguém, aí vai fazer uma reunião familiar, chamar a criança, ela vai ter que ficar falando para um monte de pessoas. Depois ela, imagina, aí tem a violência institucional, aí ela vai num órgão, fala para um, vai no outro órgão, fala para outro, depois tem que repetir para outro. Isso é uma violência contra a criança. Ela revitimiza. Aquela lembrança, para ela, é algo avassalador. Então, existe a necessidade de que nós, ao termos, né, ouvido para essa situação e olhos, que nós procuremos a rede de proteção para que aí sim a escuta seja feita nas modalidades previstas na lei. É uma escuta especializada, por profissional preparado, que vai ter todo o norte, vai ter toda a orientação de como conduzir aquela revelação. Não partilhe isso por um número de pessoas, não faça aquelas reuniões familiares, né, que muitas das vezes a gente ouve, depois, aí fizemos uma reunião, aí chamaram a minha avó, chamaram o meu pai, chamaram os meus tios, e nós fizemos uma reunião, e eu tive que explicar tudo de novo. Não. Deixe isso, né, para que seja feito na forma correta. Não pressione a criança. Não peça que conte em detalhes. Acolha a criança. Né, e diga que existe a necessidade de se buscar ajuda. Seja os olhos e a voz dessa criança para com a rede. Então, senhores, esse nosso bate-papo aqui, ao longo do mês Maio Laranja, nós tivemos o início aqui na segunda-feira, hoje nós estamos fazendo essa fala com vocês, no dia 18 nós teremos também nas 2 escolas
municipais das quais nós iremos, que é Arlindo e Azuré, nós estaremos lá. E as atividades aqui também, né, estarão sendo mantidas ao longo dessa semana. Que nós tenhamos isso em mente e a reflexão para todo o ano, para toda a década, para toda a nossa existência. Que proteção de criança e adolescente é regra essencial e básica, e é prioritária. Então, faço aqui, no meu final de fala, um agradecimento a vocês, né, e a quem nos está escutando também, e nos ouvindo, e nos vendo. Que vocês sejam multiplicadores dessas informações. Que vocês, no ambiente familiar, conversem com os seus parentes a respeito do que é um Maio Laranja, do que é o primeiro passo nessa maratona. E tenham sempre olhar atento e ouvido atento às nossas crianças e adolescentes. Tá? Para que a gente não compactue, e não se omita, e não adira ao silêncio, que é a ferramenta do abusador. Ok? Agradeço imensamente a atenção, o convite, me coloco aqui à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos, e sempre lembrando, nós temos uma rede de proteção, a rede de proteção está atenta e está preparada para receber toda e qualquer informação de mera suspeita. Mera suspeita, ok? Denuncie, procure o Disque 100, procure o Conselho Tutelar, né? Os acessos estão amplamente divulgados ao longo deste mês, né? E que a sociedade adira a essa luta, que a sociedade seja, né, defensora dos direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Muito obrigado. Nosso agradecimento, doutor Almir, obrigado. Agradecemos a cada um de vocês que esteve presente aqui com a gente. Obrigado. E também a você que esteve em casa acompanhando pelas nossas redes sociais. Obrigado, gente. Uma boa tarde, um bom dia e bom trabalho a todos. Valeu.